Então, olá, boa noite a todos. Vou iniciar a conferência de imprensa de balanço do Portugal 5, Uzbequistão 0, pedindo que se identifiquem o vosso órgão de comunicação social. Vou primeiro perguntar aqui, do you have any introduction you want to do? Yes, just as you know, please raise your hand and ask for the mic. We have interpreting app, interpretation in English, Spanish, Portuguese, Italian and Uzbek. Please do state your name and organization, and because of time, please limit yourself to one question only, so we can cater to more. Okay, hand over to you. Então vou iniciar pela imprensa portuguesa. Vou começar aqui pela SIC, pode ser pela SIC. Boa noite, Roberto Martínez, Gaspar Castro para a SIC e para a SIC Notícias. Tal como no jogo contra o Congo, eu diria que esta é das poucas semelhanças que há entre os jogos. Portugal marca muito cedo, desta vez não relaxa, Rubem Dias falava do tal relaxamento, marca mais 2 golos na primeira parte, 5 no total. É aquilo que leva de mais importante deste jogo, a reação aos golos marcados, neste caso? Boa noite. Sim, mas acho que controlar as emoções. Foi isso na estreia, no primeiro jogo marcamos o golo e já perdemos o controle do jogo, naquilo que nós queríamos fazer, a disciplina das nossas posições, já era um bocadinho trabalhar com o marcador. Hoje foi, acho que tudo aquilo que aconteceu durante o primeiro jogo, os jogadores utilizaram muito bem a intensidade, continuamos até o intervalo com uma clareza naquilo que nós precisamos de fazer, chegamos ao último terço e depois também poder fazer isso na segunda parte. Acho que é importante os 5 jogadores que entram na equipa continuam com uma disciplina tática muito importante e isso faz toda a diferença. Mas controlar as emoções é ainda mais importante que o que aconteceu depois de marcar o primeiro gol. Então, aqui é RTP. Aqui, viva Roberto Martínez, Manuel Fernandes Silva, em direto para a RTP Notícias. Nós podemos estar aqui a noite toda a falar de coisas positivas que saem deste jogo para Portugal, os resultados, a forma como foi conseguida a vitória. Há aqui aspectos que têm a ver com a variabilidade de Portugal no ataque, com as bolas paradas ofensivas, que revelam que estes dias, tendo sido poucos, devem ter sido dias muito produtivos em termos de trabalho. Como é que em tão pouco tempo conseguiu produzir tanto? Porque hoje percebeu-se isso. Acho que quem estava a ver o jogo percebeu que houve aqui muito trabalho nos últimos dias para que esta exibição fosse hoje conseguida, não apenas do resultado. Eu diria que é muito trabalho durante os últimos 41 jogos, não é só os últimos dias. Os últimos dias foi alinhar conceitos, focar exatamente o que é importante agora, mas o trabalho da equipa na bola parada, tivemos muitas situações nos últimos jogos e não terminamos em golo, mas as oportunidades estiveram lá. Foram dias muito importantes ao nível psicológico. Acho que o grupo ficou muito responsável, fechou do barulho de fora e acho que isso fez que o balneário tornou-se mais forte, mais unido, para poder controlar as emoções. Porque o aspecto táctico, esta equipa, falei ontem, que é uma equipa que tem uma flexibilidade táctica, que todos falamos disso, a qualidade individual, todos os aspectos positivos para poder ter um desempenho como hoje. Mas hoje também marcar o segundo golo ajuda e há aspectos que facilitam também anular o primeiro gol do Uzbequistão. Em outro jogo onde o golo não é anulado, muda também os próximos minutos. Mas, em geral, muito contente e satisfeito porque o que fizemos durante o primeiro jogo aprendimos as lições rapidamente. Bom dia, CMTV. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador em campo. Eu pedia-lhe um comentário seu à exibição do jogador português, com 2 gols, e também se vê com naturalidade este campeonato do mundo já ser comparado Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi. Eu acho que são jogadores que mudaram o futebol, que melhoraram o futebol e que precisaram da sua rivalidade para constantemente crescer. Eu posso dizer que o nosso capitão
Há um aspecto que é o icono, o Cristiano Ronaldo, que está a celebrar o 6º Mundial, mas depois há o capitão da seleção portuguesa agora, que é muito mais simples, que é só um exemplo de o que representa jogar pela seleção, aquilo que o jogador precisa fazer todos os dias e tentar melhorar todos os treinos e ter uma atitude incrível dentro do balneário. Então hoje não é só os 2 golos marcados, só o número de oportunidades, as posições, abrir espaço para os colegas, ter uma disciplina incrível para poder ser uma referência no padrão de ataque. E isso para nós temos uma ideia de jogo, de controle de bola, de arriscar, de criar superioridade numérica, mas precisas do marcador, precisas do jogador na área que abre a linha defensiva, que termina o jogo e a posse de bola. Então, muito contente por ele, merece isso, mas eu já sei que está a recuperar e a preparar o próximo jogo. E é essa simplicidade que faz que seja único. Aqui a TVI. Foste primeiro em português, depois... Olá, Mister. João Pedro Roca da TVI. Olá. Queria lhe perguntar, os jogadores foram todos a correr para o Austin McPhee quando marcámos o 3º gol do autogol. Antes disso tínhamos tido aquele lance em que o Cristiano quase marca uma espécie de teatro com o Bruno e com o Nuno Mendes. Qual é a importância dele e se pode nos revelar também algum segredo das bolas paradas, porque hoje fizemos 2 gols e podíamos ter marcado mais nessa sequência? Eu acho que os jogadores percebem muito o seu trabalho e é uma obsessão. Acho que a bola parada para o Austin é uma obsessão. E é muito... Ele transmite uma oportunidade de poder marcar golos na bola parada. E eu acho que foi muito bonito ver a celebração dos jogadores e reconhecer o trabalho feito pelo Austin. Acho a bola parada é um trabalho difícil, porque é um trabalho que é chato. Os jogadores também precisam de muita concentração, de muito foco, e foi fantástico ver o perigo que nós temos, não só os 2 golos que marcamos de bola parada hoje, mas o perigo de todas as bolas paradas, porque é uma sincronização, é uma ideia coletiva e muito bem executada. Então, fiquei muito contente pela reação no gol. Então aqui a agência Lusa. Olá, Roberto Martínez, Luís Olá. Garopa da Lusa. Há pouco o Cristiano Ronaldo falava de uma semana difícil e até utilizou a palavra escura, uma semana escura depois do jogo com o Congo. O que eu lhe pergunto é como é que viu o capitão nesse período e se o plano inicial era ele jogar hoje os 90 minutos ou o facto de poder chegar a um hat-trick acabou por alterar as suas ideias? Não, foi uma semana difícil porque não conseguimos o resultado que nós trabalhamos e cria uma situação que é difícil porque há barulho que não é justo, há barulho que são fake news, não sei em português, aspectos que são mal intencionados, mas depois também tivemos muito apoio e muita força. Estamos a falar só do barulho negativo. Eu acho que em português barulho é negativo, mas tivemos muita força também, muita união de portugueses que adoram a seleção, que percebem que a seleção é uma lição de vida, que tudo não é fácil e há momentos difíceis e precisas de coragem, precisas de personalidade e precisas de levantar e é isso o que os nossos jogadores fizeram. Depois de um resultado assim, é fácil ter uma desculpa, olhar para outro lado, mas os nossos jogadores focaram, tiveram uma atitude incrível e acho que estivemos com raiva, estivemos doentes, mas o resultado foi crescer como equipa, melhorar muito em esperar emoções durante os jogos no Mundial e poder continuar a ser o que nós somos durante os 90 minutos. Então, foi um capitão exemplar, focado naquilo que nós podemos controlar e também utilizar a sua experiência, porque não é a primeira vez que acontece. Não, a ideia, já falei disso. O Cristiano é um jogador que no seu clube joga tudo. Foi uma época com
muitos minutos, só teve uma lesão no estágio de março, ele está fresco e nós, a gestão do jogador é jogo a jogo, treino a treino e avaliar tudo aquilo que acontece. Não é para fazer planos e antecipar aspectos. Hoje, a sua posição no campo era um problema para o Uzbequistão, a linha defensiva, trocaram posições, era um problema e quando isso acontece precisamos de utilizar. Última pergunta em português aqui para o Jornal Record. Boa noite, Roberto Martínez, David Olá, Novo do Record. Além da questão tática e técnica, obviamente, associada ao jogo, mas falou muito aí da questão da raiva, uma palavra que já tinha utilizado ontem. De que forma é que adaptou o seu discurso aos jogadores para transformar essa raiva em algo positivo para o jogo de hoje? A partir do princípio que a raiva era algo negativa. Sí, raiva é quando sentes que fomos nós mesmos que perdemos os 3 pontos. A raiva quando o jogo correu muito bem por 20 minutos e depois os próximos 25 minutos perdemos o controlo totalmente. Então não é que o adversário mudou, não, foi que nós mesmos não continuamos com o nosso plano de jogo. Então eu acho que no desporto coletivo a clareza é essencial. Para nós foi um momento de avaliar o jogo, um ponto racional e ter uma solução ou ter uma ideia o porquê aconteceu o que aconteceu durante o primeiro jogo. Então foi um aspecto muito de clareza, muito de disciplina tática, muito daquilo que nós podemos fazer quando isso acontece no próximo jogo, porque vai acontecer. Estamos a falar do torneio, o maior torneio do mundo, então as emoções fazem parte do jogo e nós precisamos de controlar isso. Então, I will now go on in English or Spanish or Portuguese with an accent. Hola, buenas tardes. Estefanía Gómez para Win Sports de Colombia. Hoy logra marcar 5 goles, lo hacen ante Uzbekistán, que es la primera vez que participa en un mundial. Colombia le marcó 3. Quiero que me opines un poco de lo que fue el rival hoy, porque para muchos podría parecer fácil marcarle 5 goles a un rival como Uzbekistán. ¿Y qué opinas de Colombia, el siguiente rival, si puede ser el partido más difícil del grupo? Ya dije que tengo el mayor respeto por el trabajo que está haciendo Fabio Cannavaro con su equipo, un equipo que tiene una estructura defensiva muy buena, muy fuerte. Yo creo que hoy conseguimos parar su amenaza con balón, porque eso de alguna manera hizo su tarea defensiva un poquito más difícil, pero la estructura, la manera que el equipo juega, hicieron dos cambios antes en el once inicial y el equipo tiene un muy buen trabajo, muy bien estructurada y tiene capacidad con el capitán, es siempre una referencia para el juego de ataque. Un equipo muy bien trabajado y muy competitivo. Colombia, no voy a descubrir ahora el gran talento individual, jugadores que están en muy buenos vestuarios ya en Europa, que conocemos muy bien, que están en momentos de forma fantásticos y todos sabemos que la selección colombiana adora estar en torneos como Mundial y son selecciones referencia. Entonces, ahora recuperar bien y veremos un grande partido en Miami. Roberto, Nick said from Thomson Reuters. Hi there. Cristiano was obviously very emotional as he left the pitch. He mouthed something like, "I'm back," into the TV cameras, my colleague tells me. Have you ever seen any doubt in him? Does he ever doubt himself, do you think? Or is he just always the same Cristiano? He's a human being. I think he's allowed to have emotions, he's allowed to have feelings. I think what is impressive with him is the answer. The answer, whatever he feels, the answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity. I think we all have our opinions and everybody can speak about the player, but I think nobody gives you a better assessment of what you do in your career than the longevity in football. And I think what he's achieving with his numbers is just somebody that I was asking him the other day, I don't know if it's genetic or his work. And I do believe that it's a combination of both. But I never worked with a player that has got that capacity that whatever happens today, tomorrow is going to be the hungriest player to improve. And that's an aspect that I would love to transmit to any youngster that he wants to play football because it's a real example.
Ok? Hola Roberto, Andrea Montolio de Agencia F. Hola, Andrea. Puedo equivocarme, pero creo que solo 4 selecciones han ganado un mundial, ganando todos los partidos. Obviamente uno prefiere ganar, pero pasar por lo que habéis pasado en el primer partido, en el camino, ¿lo vas a decir a tus jugadores para acordarse de eso cuando llegue el momento luego de las rondas decisivas, los momentos decisivos que puede ser ya en Miami? Gracias. Este es mi tercer mundial y si te digo la verdad, en mi primer mundial yo pensaba que la selección tenía que llegar preparada y ganar todo, que era el único camino para ganar un mundial. Y cuando empiezas a estar ya en torneos así, te das cuenta que es al contrario. Es el equipo que tiene mayor número de dificultades y las consigue revertir que tiene mejor opción de llegar al máximo nivel en un torneo como este. Este aún tiene una complejidad mayor, son 8 partidos, nunca hemos tenido este número de selecciones, entonces el periodo es aún más largo. Lo que sí te puedo decir que nuestro equipo, nuestro vestuario está mucho más preparado ahora, después de los días de dificultad que tuvimos, que antes de llegar. Y ese era el proceso. Ahora recuperaremos bien, respetamos a Colombia, vamos a dar todo contra Colombia y después de hoy conseguimos pasar en la fase de grupos, después del tercer partido tendremos una idea clara de dónde estamos. Pero sin duda somos una selección mucho más preparada después del dolor que hemos tenido que pasar los últimos días. Matthew for Portugal goal. Hi Roberto, Matthew Marshall from Portugal. Hi, Matthew. Congratulations, that was a really nice way to bounce back from that Thank you. draw here against Congo. I just wanted to go back to the noise because it's almost been unprecedented, the criticism you and your team received after that draw. You've said you try not to let it get into the locker room, but it must be difficult because your players have to keep going up for pre-match press conferences. They're getting asked things about going to the beach. There was this thing with Joel Neves' comments being taken out of context. But how do you do it? And is it something you almost turn into a positive? I mean, just talk to me or us about the methods you use to try and block that out. And do you have to spend more time on the psychology in addition to your physical stuff and tactics? I think it's a fair point. I think it could, all that noise, and as you say, some of that noise was made up because you do get that now in the modern days with the social media. I think it would have been a tough moment in a dressing room that has got no experience. I can tell you, it could break a team without a doubt. What I saw is the opposite. I saw a group with incredible responsibility, very experienced, and they took control of it, and they only focus on is what we can control. And then you appreciate the other noise. I was talking about the other noise. We had a lot of positive noise as well. We had incredible support from people that we didn't expect. Probably the people that you expect the most, that they are related in football, are the ones that they came off from a different angle. But the amount of support that we had of people, a lot of immigrants from Portugal, that they are following the national team, they send us letters, they send us what the national team represents for them, that when you got difficult moments, there's the inspiration, they had difficult moments, and I think that was a nice side to use it. And probably we focus more on that noise, that not the other one that you can feel that is malicious, that is almost prepared, that is waiting there in the corner for the right moment. So I think it's given responsibility to the group. I think the experienced voices, they used it to calm the group, to get more unity, and to focus on the work. And I think we saw that today. I think tactically we were perfect, and throughout the game, whatever the result was during the game, the discipline and the way that we executed the game was fantastic, and I think that shows you that the maturity in that dressing room allowed to use the noise in a positive way, but easily in another dressing room could have been it could have been fatal. I'm going to close here. Last question. En español, Roberto, felicitaciones por la victoria, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Germán Fernández Mur del Houston Chronicle. Todos hablan de Ronaldo y para mí la clave de tu equipo está en el mediocampo. ¿Qué pasó de un partido a otro en el que tuvieron dificultades frente a Congo al de este, en el cual se mostró mucho más aceitado el equipo, girando alrededor de Vitinha y mostrando todas las facetas que puede potencialmente tu equipo llegar a jugar? Es un buen apunte, pero yo creo que necesitamos de todas las piezas. El centro de campo es un centro de campo con muchísima calidad, con una capacidad de arriesgar el juego interior, pero también
necesita de la velocidad que tenemos en las alas, de la capacidad de finalización. Lo que yo creo que pasó es que después de marcar el primer gol en el primer partido, perdimos un poquito la disciplina de nuestras posiciones. Demasiados jugadores cerca del balón, tuvimos una posesión que no tenía sentido, dimos oportunidad al adversario de reforzarse y provocar el contraataque y no llegamos al último tercio. Y todo fue más una dirección psicológica más que un aspecto de intención. Luego ya el adversario marca en el último balón del descanso, un momento para que ellos reagruparse. Después ya hicimos un poquito la guerra con el corazón más que con la cabeza, y eso es lo que pasa en partidos. Hoy lo que no hicimos es dejar que el corazón guiase nuestra cabeza, fuimos muy disciplinados, entonces cuando ocupas las posiciones con el espacio que nosotros tenemos que ocupar, ayuda mucho más gerir el juego de la manera que podemos hacer. Então, so I will finish with two notes. First, to thank everyone in US and the FIFA officer Akriti, who was wonderful doing this work, and also to tell you that tomorrow the national team is going back to Palm Beach today, and tomorrow there is no press media program. Okay? Thank you very much. Obrigado. Good evening. Muito obrigado. Muito boa noite a todos.